provavelmente é como as coisas ao longo do tempo vão se encaminhar. Mas isso é para daqui a alguns anos. Isso é daqui a alguns anos. Outra coisa interessante, para vocês verem o grau de descompensação dos mercados, que eu queria mostrar, está aqui, ó. Financial Times, de ontem, Londres. Morte dos mercados. Morte dos mercados. Investidores despejam ações, né? Não querem saber, largam fora, saem, fogem das ações. Aí tem essa foto também, ó, que era da Bloomberg ontem, enquanto o mercado caía, antes da recuperação no final do dia. Olhem que interessante. Cenário típico, né? Até veio um gaiato lá dizer, ó, quer ver um sinal de fundo? É só olhar a cara desse aí, ó. Não sei, pode ser precoce, mas enfim, coisa interessante. E outra coisa é que aí, revisando a história, tá aqui, ó. Capa da Business Week, 1979. A mesma manchete, ó, a morte das equities. Como a inflação está destruindo o mercado de ações. Sabe onde é que estava isso? Aqui, ó. Business Week é americana, tá? Então isso aqui é o estoque, é o SP500. Ali, ó. Olha onde é que foi a capa. Pá, que coisa interessante, hein? Que copa interessante. Muito bem. Indo para o mercado real, olhem aqui, ó, como que provavelmente a saída do euro ia se comportar. Isso aqui é o PIB da Grécia saindo do euro, tá? Em azul. Com base em 2007, potencial para cair aí uns 30%. E aqui é sem sair da zona do euro. Era a projeção sem sair. Aqui é a inflação, ó. Saindo, estoura. Não saindo, não estoura. De onde é que isso sai? Claro, isso são perspectivas, são projeções. Mas de onde é que isso sai? Nós já temos um histórico, um precedente muito importante. Que foram, né, os nossos hermanos, los argentos. Aí está. Esse aqui são dados do Banco Mundial, da Bloomberg, do Instituto Nacional de Estatística, né, que é furado, completamente furado lá, a gente sabe, do FMI, que é o INDEC, o instituto lá, e o JP Morgan. Então, algum grau de credibilidade se tem. Vejam, lembro que a Argentina deu calote em 2001, a inflação estourou, depois se comportou e foi. Crescimento real do PIB, um primeiro momento ruim e depois, ó, recuperação. Porque o país ganha competitividade. PIB per capita já vinha caindo antes, desabou no calote e depois se recuperou. Conta corrente, percentual do PIB, melhorou. Percentual de investimento sobre o PIB, melhorou. Cai e depois melhora. Índice de pobreza, bom, já vinha aumentando e depois caiu. Índice Gini, que é o índice é um índice social que mede o grau de inequalidade, digamos assim. Desemprego aumenta, depois cai. O índice Merval cai, depois recupera. Produção industrial teve um pico, né, mais para baixo, depois recupera. Então esse é um precedente que poderia ser usado para tentar balizar aí, para tentar estruturar uma melhor saída da Grécia da zona do euro. E os caras já têm 2 anos para pensar como isso vai ser feito. E ainda não chegaram a um consenso. É interessante pensar assim, nesses termos. Então, vamos ver como é que está o nosso mercado lá, para não perdê-lo de vista. Tá ali, ó, tá mantendo. Sempre lembrando que aqui é a perspectiva de ou 15 ou 30. Opa, aqui eu estou em 150 minutos. Errei, então eu errei lá no blog também. Mas enfim, ó, a informação é a mesma, caiu e se recuperou. E aqui está testando ainda. Dólar, vamos para o nosso dólar. Tem uma notícia interessante para vocês. 2,03 está caindo.
Está caindo. Está caindo depois desse dia aqui de queda, que foi ontem, engolfo de baixa, dentro de uma tendência de alta. Agora, sabe quem acaba não, nos últimos dias virou comprado em dólar futuro? Os estrangeiros. Até então eles não estavam comprados. Então, cuidado, meus amigos, cuidado. Cuidado, porque o que a gente pode para ver aqui é uma briga grande entre estrangeiros, que costumam ser os vencedores, historicamente, se eu olho para trás, no jogo do câmbio, contra o Banco Central, que agora aí, ó, o Manteiga até semana passada disse que não está preocupado, uma ova que não está. O Banco Central já está aí entrando, né, fazendo swaps aqui e ali para tentar frear essa alta do dólar aí, porque a alta do dólar é potencialmente inflacionária. Então, cuidado, muito cuidado aí. É claro que assim, ó, parte desse movimento não é só o Brasil. O dólar está se apreciando no mundo inteiro porque a dinâmica é essa. O mundo inteiro, frente à desaceleração global, China, Índia, Rússia, Brasil, Europa, então, vai correr para o dólar, que é onde ainda tem um crescimento, é a economia mais dinâmica, é onde todo mundo sabe que vira antes, etc, etc. Prova disso está aqui, ó. Olha esse dado interessante que eu peguei ontem. Deixa eu achar. Está aqui. É mais uma prova, né? Isso aqui é um gráfico indexado. Do quê? Do ETF, do SP500. O ETF é um fundo que é negociado na bolsa. É como se fosse o nosso BOVA11. Que eles chamam lá de SPY. É o BOVA11 deles, é o SPY. Indexado por um outro ETF que eles chamam de EFA. Esse EFA, ele engloba as maiores empresas por tamanho no mundo, fora Estados Unidos, só não entra nos Estados Unidos. Então assim, ó, para vocês verem os top 10 dessa empresa aqui. Nestlé, que é a Suíça, HSBC, que é inglesa, Vodafone é inglesa, British Petroleum é inglesa, Royal Dutch Shell, que é anglo-holandesa, a Novartis deve ser suíça, né, empresa farmacêutica, a Roche é suíça, a GlaxoSmithKline é inglesa e BHP Billiton é a mineradora, né, Toyota japonesa, essas são as 10 mais, mas são 395 empresas que fazem esse índice. E se isso aqui está indexado e está subindo, é porque o peso do SPY sobre o EFA está aumentando. Ou seja, o mercado vem preferindo Estados Unidos a todo o resto. Está aqui, mais uma prova. Então é um movimento que se espera, que se constata. Não é de agora. Givaldo Bebada a gente vê depois, tá? Já está anotado, depois a gente vai lá. Então, muito bem, acho que por enquanto eu acho que podemos encerrar por aqui. Já demos uma breve pincelada nas coisas que estão acontecendo. Lembrando, isso aqui pode ser um fundo, mas pode não ser. A gente não caça fundo, mas a gente remaneja a nossa estratégia, tá? Remaneja a nossa estratégia. É comum esses picos de volatilidade, bem mais acentuados do que aqui. E quanto mais cair, se a gente perder esse fundo e cai mais, provavelmente a gente vai ter mais volatilidade ainda. Isso é normal. Normal não, mas é esperado e a gente pode falar sobre isso amanhã. Eu vou planejar para falar isso no call de amanhã, até porque provavelmente hoje pouca coisa em termos de panorama vai mudar. A gente pode focar um pouco nisso. Mas enfim, Ibov 0,20 de alta, índice futuro ainda em queda, dólar cai 0,40, Vale 0,9 de alta, Petrobras 1,20 de alta, OGX em queda 0,8, Gerdau menos 0,25 de queda, Ambev mais 1,30,
Eletropaulo em queda. Transmissão Paulista em queda. E muito bem. Era isso aí. Vamos passar então. Eu vou desligar agora vou desligar 1 minuto e a gente volta com os ativos. Tudo bem? Pode ser? Alguém tem mais alguma ponderação? Tem que mandar o Sarney para a Grécia para ensinar como se dá um calote master. E sabe o que é, hein, Wesley? Sabe o que é mais interessante? É que se a gente mandar ele para a Grécia, a única garantia que a gente tem é que ele vai durar. Porque ele é ruim, né? Teve na UTI esses tempos e não foi. Não cruzou a linha. Ficou. Né? Mas beleza, saúde para ele. Amanda, ok. Tem mais uma coisa aqui. Paulo, acredito que os investidores estão com medo e qualquer notícia oscila mais do que o normal. É comum nessa fase, Paulo. É bem comum. Amanhã nós vamos revisitar esse tópico, tá? Eu já vou me esquematizar para fazer o nosso call focado um pouco nisso. Muito bem. Então tá, pessoal. Desligando e já volto. Muito obrigado.